Um único diamante pode valer mais de 71 milhões de dólares. Com esse dinheiro, daria para comprar uma frota de carros de luxo. Mas qual é a verdadeira história por trás de uma pedra tão cara? A resposta não está apenas no seu brilho, mas numa jornada incrível que começa a quilômetros de profundidade sob os nossos pés. Para obter um pequeno diamante, é preciso explodir e processar 250 toneladas de rocha, o peso de mais de 100 carros. Esta é a história completa de como um simples pedaço de carbono, nascido no calor extremo do nosso planeta há bilhões de anos, passa por máquinas gigantes e mãos de mestres habilidosos para se tornar a gema mais famosa do mundo. É um caminho cheio de força, precisão e segredos que nem todos conhecem. A jornada do diamante começa num lugar que mal podemos imaginar, bem no fundo do nosso planeta. Estamos a falar de profundezas incríveis, a centenas de quilômetros abaixo da superfície, numa camada da Terra chamada manto. Ali, as condições são extremas. A temperatura pode chegar a mais de 1010 graus Celsius, o que é mais quente que a lava de um vulcão. A pressão é simplesmente esmagadora, podendo exceder 50 mil atmosferas. Para ter uma ideia, é como se o peso de um arranha-céu inteiro estivesse a pressionar algo do tamanho de uma moeda, mas multiplicado milhares de vezes. É neste ambiente de calor e pressão inacreditáveis que algo mágico acontece. Os átomos de carbono, um dos elementos mais comuns que existem, são forçados a juntar-se de uma forma muito especial. A força é tanta que eles se organizam numa estrutura perfeitamente alinhada e super resistente, formando um cristal. Esse cristal é o diamante, mas este processo é extremamente raro e delicado. Se a temperatura ou a pressão não forem exatamente as corretas, mesmo que por pouco, o resultado é completamente diferente. Em vez de um diamante duro e brilhante, forma-se grafite, aquele material cinzento e macio que usamos para fazer as pontas dos lápis. Por isso, os diamantes só se formam em partes muito antigas e estáveis do manto da Terra, onde ficaram guardados durante um tempo que pode ir de 1 a 3 bilhões de anos. Depois de todo esse tempo, alguns destes diamantes são trazidos para mais perto da superfície por erupções vulcânicas muito antigas e poderosas. Eles sobem através de canais de magma e ficam presos dentro de um tipo de rocha especial chamada kimberlito. É nesta rocha que eles ficam escondidos, à espera que alguém os encontre. Encontrar esses diamantes escondidos é uma tarefa gigantesca. A caça começa muito antes de se cavar um único buraco. Os geólogos, que são os especialistas em rochas e na terra, usam tecnologia de ponta para encontrar pistas. Eles usam imagens de satélite para procurar padrões estranhos na superfície que possam indicar a presença de kimberlito. Usam também sensores de gravidade para medir pequenas diferenças na densidade do solo, porque a rocha com diamantes é diferente das outras. Outra ferramenta são os magnetômetros, que detectam anomalias no campo magnético da Terra, outra pista de que algo interessante pode estar lá embaixo. Às vezes, a maior pista é um pequeno pedaço de kimberlito encontrado no meio do cascalho. Isso é suficiente para que uma equipe inteira comece a investigar a área em detalhe. Quando um local promissor é encontrado, a verdadeira escavação começa. Em minas a céu aberto, máquinas enormes criam buracos gigantescos em forma de espiral. Algumas destas minas têm mais de 1 quilômetro de largura e chegam a ter 500 metros de profundidade. É como se uma cidade inteira fosse escavada na terra. Antes de cada explosão, perfuradoras potentes fazem dezenas de furos na rocha para colocar os explosivos. Depois da detonação, caminhões gigantes, alguns dos maiores do mundo, transportam as rochas para a superfície, mas nem sempre é possível cavar a céu aberto. Se os diamantes estiverem muito fundos, é preciso fazer minas subterrâneas. Nesses casos, os mineiros descem em elevadores por túneis estreitos, que podem chegar a 700 ou 800 metros de profundidade. Lá embaixo, o ambiente é difícil, muito quente, úmido e com pouca luz, e a segurança tem de ser máxima. Todo este trabalho incrível, toda esta tecnologia e esforço é para encontrar algo muito pequeno. Em média, é preciso escavar e processar cerca de 250 toneladas de rocha para encontrar um único quilate de diamante, que é uma pedrinha do tamanho da ponta de um lápis. Assim que as rochas são trazidas da mina, começa a primeira etapa da separação.
Os blocos de rocha que podem conter diamantes são levados para um sistema de esmagamento. É aqui que o processo para extrair o mineral valioso realmente começa. Imagine máquinas gigantescas, com dezenas de toneladas cada, que funcionam como mandíbulas de aço. Elas têm força suficiente para transformar em pó até o granito, uma das rochas mais duras que existem. Mas aqui existe um grande desafio. O diamante é o material mais duro do mundo, mas ao mesmo tempo é muito frágil. Isto significa que um impacto forte no sítio errado pode fazer com que um diamante valioso se parta em 1000 pedaços, perdendo todo o seu valor. Por isso, a força das máquinas de esmagamento tem de ser controlada com muita precisão. Tem de ser forte o suficiente para partir a rocha que está à volta, mas suave o suficiente para não danificar o diamante que está lá dentro. Em muitas minas modernas, este processo é feito em várias etapas. Primeiro, rolos pesados comprimem as rochas lentamente. Depois, outras máquinas continuam a esmagá-las em pedaços cada vez mais pequenos, até que tudo passe por um sistema de separação vibratório. Depois de as rochas serem esmagadas, os fragmentos seguem para a fase de limpeza. Esta parte é muito importante, porque o material vindo da mina está misturado com muita argila, lama, pó e outras substâncias pegajosas. Se esta sujidade não for removida, pode entupir as máquinas e estragar os equipamentos de separação mais à frente. Para limpar tudo, são usadas máquinas de lavar gigantes. Grandes tambores rotativos, parecidos com máquinas de lavar roupa enormes, viram o material enquanto jatos de água de alta pressão lavam tudo. A água remove a sujidade e, ao mesmo tempo, separa as partículas que são demasiado pequenas. Qualquer fragmento com menos de 1 milímetro é retirado nesta fase, porque a chance de encontrar um diamante neles é muito baixa e não compensa o custo de continuar a processá-los. Depois de todo o material estar limpo e separado por tamanho, chega a parte mais tecnológica e fascinante do processo. Agora, temos uma grande quantidade de pedaços de rocha, que tem mais probabilidade de conter diamantes. É aqui que a tecnologia mais avançada entra em ação para encontrar as gemas. O material passa por uns scanners especiais de fluorescência de raios-x. Estes scanners funcionam como uma espécie de visão de super-herói. Eles emitem raios-x sobre as pedras que passam num tapete rolante. A maioria das rochas não reage a estes raios, mas os diamantes sim. Quando um raio-x atinge um diamante, ele emite um brilho único, uma luz especial que o scanner consegue detectar imediatamente. Assim que o scanner detecta este brilho, ele sabe que encontrou um diamante. Nesse exato momento, o sistema ativa um pequeno jato de ar comprimido. É um sopro de ar muito rápido e preciso que atinja apenas a pedra que brilhou, empurrando-a para fora do fluxo principal e para dentro de um contentor de recolha. Todo este processo, desde o momento em que o diamante é detectado até ser separado, dura menos de 1 segundo. É uma forma incrivelmente rápida e eficiente de separar os diamantes, garantindo que mesmo as pedras mais pequenas não se percam. É uma verdadeira dança de tecnologia, onde luzes e ar trabalham juntos para encontrar um pequeno tesouro no meio de uma montanha de rochas. Uma vez separados, os diamantes em bruto ainda não se parecem com as joias brilhantes que conhecemos. Eles parecem pedaços de vidro fosco. A transformação de uma pedra em bruto numa gema deslumbrante é um trabalho de arte que exige muita habilidade e tecnologia. O primeiro passo é planear. Cada diamante é único, com a sua própria forma e pequenas imperfeições internas. Por isso, antes de se fazer qualquer corte, a pedra é analisada por um scanner 3D. Esta máquina cria um mapa digital completo do diamante, mostrando todos os seus detalhes. Com este mapa, um software especial calcula a melhor forma de cortar a pedra para obter o máximo de beleza e valor. Depois do planeamento, começa o corte. O primeiro corte é geralmente feito com um laser de alta potência. O laser é extremamente preciso, conseguindo cortar com uma exatidão de milésimos de 1 milímetro. Ele corta a pedra nos seus pontos mais fracos, permitindo dividi-la ou dar-lhe uma nova forma, sem criar rachas. A seguir vem a parte mais demorada, a lapidação e o polimento. Esta fase é feita por artesãos muito experientes. Eles usam discos de polimento que rodam lentamente. Estes discos são cobertos com pó de diamante. A razão é simples.
Como o diamante é o material mais duro que existe, só outro diamante o consegue riscar e polir. O artesão pressiona cuidadosamente cada faceta do diamante contra o disco, ajustando o ângulo e a pressão para criar as proporções perfeitas. Este trabalho minucioso pode demorar entre 3 a 8 semanas para um único diamante, dependendo do seu tamanho. O objetivo é criar uma geometria perfeita para que a luz que entra na pedra seja refletida da forma mais intensa possível, criando o brilho espetacular que todos conhecemos. Depois de todo este trabalho, o diamante está finalmente pronto, perfeito e brilhante. No entanto, a história de um diamante nem sempre é apenas sobre beleza e tecnologia. Embora muitos diamantes venham de minas modernas e controladas, alguns têm uma origem muito mais sombria. Em muitas regiões pobres de África, como a Serra Leoa ou Angola, a realidade da mineração é completamente diferente. Ali não há máquinas gigantes nem scanners a laser. Os diamantes são extraídos à mão. Homens, mulheres e até crianças trabalham em riachos lamacentos, debaixo de um sol intenso, sem qualquer tipo de equipamento de segurança. Para muitas destas famílias, encontrar uma pequena pedra pode significar ter comida na mesa por alguns dias. A triste verdade é que um diamante que é vendido por milhares de dólares numa loja de luxo pode render apenas alguns cêntimos a quem o encontrou, deixando para trás apenas mãos gastas e sofrimento. Mas o problema pode ser ainda pior. Em algumas zonas de conflito, grupos armados tomaram o controle das minas de diamantes. Eles usam o dinheiro da venda destas pedras para comprar armas e financiar guerras. Os diamantes que vêm destes lugares são conhecidos como diamantes de sangue, porque a sua história está manchada pelo sofrimento e pela violência. É uma pedra que brilha, mas que nem sempre é inocente. E no meio de tudo isto, há fatos curiosos que muitos não sabem. Por exemplo, a tradição de pedir alguém em casamento com um anel de diamante não é um costume antigo. Foi uma ideia criada por uma campanha de publicidade muito bem sucedida em 1947. E hoje em dia, a tecnologia já permite criar diamantes em laboratório a partir das cinzas de pessoas ou animais de estimação que já partiram, criando uma memória eterna. 71 milhões de dólares. Agora, quando olhamos para este número, já não vemos apenas uma pedra preciosa. Vemos a incrível força da natureza, capaz de criar algo tão belo sob uma pressão esmagadora. Vemos a engenhosidade humana, que move montanhas e usa tecnologia de ponta para encontrar um pequeno tesouro. Vemos a paciência e a arte de um mestre que passa semanas a transformar uma pedra bruta numa joia perfeita. E vemos também as histórias difíceis que, por vezes, se escondem por trás deste brilho. Um diamante é mais do que um mineral valioso. É o resultado final de uma longa viagem, cheia de contrastes. Ao conhecermos toda a sua história, o seu brilho ganha um novo significado, e nós, como consumidores, ganhamos o poder de fazer escolhas mais conscientes, valorizando não só a beleza da pedra, mas também a integridade da sua origem. A uma velocidade de 350 km por hora, um comboio não perdoa erros. Um único defeito microscópico dentro deste carril, e ele pode estilhaçar-se como vidro. Como então se cria um aço que não tem margem para erro, uma artéria de metal capaz de suportar cargas colossais sem falhar? A resposta não está apenas na força bruta, mas numa jornada de purificação, precisão e poder, onde o metal é levado aos seus limites absolutos. Tudo começa não com sucata reciclada, como nos carris convencionais, mas com a matéria-prima da mais alta pureza. Minério de ferro cuidadosamente selecionado e aditivos especiais são o ponto de partida. Esta matéria entra num conversor de oxigênio, um recipiente gigante em forma de pera, onde o aço bruto fundido é sujeito a um tratamento violento e purificador. A uma pressão tremenda, oxigênio puro é injetado na massa incandescente. Este processo queima literalmente quase todas as impurezas prejudiciais do metal, como o enxofre e o fósforo, elementos que tornam o aço perigosamente quebradiço.
É uma verdadeira dieta molecular, uma purga pelo fogo que deixa para trás apenas uma base de ferro perfeitamente limpa, pronta para ser transformada. Mas a batalha pela pureza ainda não terminou. O último e mais insidioso inimigo são os gases dissolvidos, como o hidrogênio, fantasmas invisíveis capazes de criar microfissuras catastróficas a partir do interior. Para os expulsar, o aço passa por um tratamento a vácuo. A cuba com o metal fundido é colocada numa câmara hermética, da qual todo o ar é extraído. No vácuo, o aço começa literalmente a ferver, não de calor, mas pela ausência de pressão, e todos os gases indesejados são arrancados dele, borbulhando para a superfície e desaparecendo para sempre. Apenas após este processo de limpeza, quase estéril, o aço é considerado digno de se tornar um carril de alta velocidade. Mas mesmo o aço perfeitamente puro ainda é apenas uma base. Agora precisa de caráter, de uma personalidade forjada através da química. A esta massa fundida e purificada é adicionada uma quantidade exatamente medida de vitaminas, elementos de liga que transformam o bom aço em aço excepcional. Primeiro, o manganês, que proporciona uma incrível resistência ao desgaste, a capacidade de aguentar o atrito constante das rodas sem ceder. Depois, o crômio, o guardião contra a corrosão, protegendo o metal da fúria implacável dos elementos. E, finalmente, vanádio ou molibdênio, os arquitetos moleculares, que tornam a estrutura do aço de grão fino, o que significa que se torna muito mais resistente e tenaz. Cada elemento é adicionado numa quantidade precisa, uma receita química, onde cada grama importa para o resultado final. É esta alquimia moderna que dá ao futuro carril a sua força lendária. Só depois de a composição química ser perfeita é que o aço incandescente é vertido em moldes, formando enormes lingotes retangulares chamados blooms. Agora que temos a liga perfeita, é hora de a transformar de uma massa disforme numa artéria de aço com centenas de metros de comprimento. Os blooms incandescentes são enviados para um forno de reaquecimento, onde a sua temperatura é elevada a um estado plástico ideal, 1200 graus Celsius. A esta temperatura, o aço torna-se maleável como argila, mas mantém a sua densidade e força. De lá, brilhando com um laranja ofuscante, o bloco chega ao laminador. É uma série de gigantescos rolos de aço, verdadeiros escultores de metal. Ao passar por dezenas de pares destes rolos, cada um com a sua própria calibração única, o bloco sem forma estica-se diante dos nossos olhos e adquire gradualmente o perfil familiar de um carril. É um processo de transformação brutal e preciso. Forma-se uma cabeça maciça, a superfície pela qual as rodas do comboio rolarão, uma alma fina, mas incrivelmente resistente que a suporta, e um patim largo e estável, a base com a qual o carril se apoiará firmemente nas travessas. Cada passagem pelos rolos representa uma pressão colossal de milhares de toneladas, uma força que não só muda a forma do metal, mas também compacta a sua estrutura interna, tornando-o ainda mais denso e resistente. A forma está pronta, mas este aço incandescente ainda está vulnerável. A sua estrutura é uniforme, mas para as velocidades extremas, a uniformidade não é suficiente. Precisa de uma dupla personalidade. Agora começa a sua transformação numa verdadeira armadura, através de um processo chamado têmpera da cabeça do carril. O carril recém-laminado, ainda ao rubro, passa por uma instalação especial, onde na sua parte superior, a cabeça, é aplicado um fluxo de água ou uma mistura de ar e água, controlado com uma precisão de segundos. Isto provoca um arrefecimento brusco e de choque, mas apenas na camada superficial. O resultado é um material espantoso, 2 em 1. Na superfície, a uma profundidade de vários centímetros, forma-se uma camada de aço incrivelmente duro e resistente ao desgaste, capaz de suportar a pressão colossal das rodas do comboio sem se deformar. E ao mesmo tempo, o núcleo do carril, a sua alma e o seu patim, que não foram arrefecidos bruscamente, permanecem mais macios e plásticos.
Isto é de importância crítica. Se todo o carril fosse tão duro, seria frágil como o vidro e poderia rachar com as vibrações constantes. Mas desta forma, obtém-se a combinação ideal: uma armadura resistente ao desgaste na superfície e uma base tenaz e resistente aos impactos no interior, capaz de absorver a energia sem falhar. A armadura está no lugar, mas mesmo o carril mais forte é inútil se não for perfeitamente reto. A seguir, começa uma fase onde a precisão se torna uma religião. O carril, agora com um comprimento que pode ultrapassar os 100 metros, passa por uma máquina endireitadora. É um sistema de rolos que, com uma força incrível, mas com uma precisão cirúrgica, o endireita até o estado de uma corda perfeitamente esticada. Qualquer desvio, mesmo de 1 milímetro, a uma velocidade de 300 km por hora, transformar-se-ia numa vibração perigosa. E é aqui que entram os lasers e o ultrassom. Cada metro do carril é examinado por sensores laser que verificam a sua geometria, altura, largura da cabeça, simetria do perfil, com uma precisão de centésimas de milímetro. É como tirar as medidas para um fato de elite, mas para um gigante de aço. Paralelamente, ao longo do carril, move-se um detetor de defeitos por ultrassom. Ele envia ondas sonoras para o interior do metal e analisa o seu eco, procurando qualquer defeito interno oculto, microfissuras, bolhas de gás ou impurezas invisíveis a olho nu. Qualquer carril que apresente o mais ínfimo defeito é rejeitado sem piedade. Não há segundas oportunidades. A segurança a alta velocidade não permite compromissos. O toque final, que distingue as linhas de alta velocidade, é a luta contra as juntas. O familiar som tatã das rodas a passar sobre o espaço entre dois carris, a alta velocidade, transforma-se numa força destrutiva. Por isso, o objetivo é eliminá-lo completamente. Para isso, os longos carris de 100 metros são levados para bases de soldadura especiais, onde são unidos em chicotes intermináveis, com quilômetros de comprimento. O método é a soldadura por contacto. As extremidades de dois carris são pressionadas uma contra a outra com uma força tremenda. Em seguida, passa por elas uma corrente elétrica de força imensa que aquece o metal até um estado de plasticidade, e depois são comprimidas com ainda mais força, fundindo-as literalmente uma na outra a nível molecular. A solda é então cuidadosamente polida até obter uma suavidade perfeita e é novamente verificada com ultrassom para garantir que a junta é tão forte quanto o próprio carril monolítico. E só estas fitas de aço perfeitamente lisas, sem costuras e incrivelmente resistentes e verificadas em cada micron, enroladas em plataformas ferroviárias especiais, como fios num carreto, estão prontas para partir para o seu destino, para se tornarem o caminho silencioso, mas impecável para os comboios mais rápidos do planeta. Sabia que um único carril de 100 metros para uma linha de alta velocidade pesa cerca de 6 toneladas, o mesmo que um elefante africano adulto? E que a tradição do Exército dos Estados Unidos de nomear helicópteros em honra de tribos indígenas, como o AH-64 Apache, continua viva até hoje, mesmo no século XXI, e o familiar som tatã, que ouvimos nos caminhos de ferro mais antigos, é o som das rodas a bater na junta entre os carris, um impacto que, a alta velocidade, se transforma numa força destrutiva. E aqui está o resultado: uma fita de aço com quilômetros de comprimento, perfeitamente lisa, soldada numa peça única e verificada em cada micron. Aqui não há margem para erro, porque é uma velocidade de 350 km por hora. A única coisa que separa os passageiros da catástrofe é a perfeição absoluta do metal.